Nós já sabemos que ter uma alimentação saudável diz muito sobre a nossa saúde no geral, mas você sabia que também influencia diretamente na manutenção do nosso bem-estar mental, na estrutura cerebral e dos processos mentais que nos permite receber, processar e elaborar informações? Meu nome é Bruna Boaventura, sou nutricionista, cientista e professora de nutrição, e hoje eu venho conversar com vocês sobre um tema muito interessante, a relação entre as nossas preferências alimentares e a saúde do nosso cérebro. Em março desse ano, foi publicado um artigo realizado com dados de quase 182 mil pessoas no Reino Unido, sendo que 57% dessas pessoas eram mulheres e a idade média era de 70 anos. Os pesquisadores buscaram fazer associações entre as preferências alimentares desses participantes e vários marcadores de saúde. Dentre os resultados, foi encontrado que a maior preferência por alimentos variados e nutritivos está ligada a melhores funções cognitivas e ao aumento da massa cinzenta no cérebro, ou seja, do córtex cerebral, responsável pela nossa capacidade de pensamento, movimento voluntário, linguagem, entre outros. Mas e como isso foi feito? Como que eles avaliaram essa questão de preferências e saúde cerebral? Esses participantes, eles responderam vários questionários, dentre eles um dos questionários era de preferências alimentares. A partir das respostas, eles foram divididos em 4 grupos. No grupo 1 ficaram aquelas pessoas que gostavam mais de frutas, vegetais, alimentos ricos em proteína, como carnes e leites, e não tanto de carboidratos, como pães e massas. Já no grupo 2 estavam aquelas pessoas que tinham uma maior preferência por frutas, vegetais e uma menor preferência por alimentos proteicos. Um grupo um pouco mais parecido com um padrão vegetariano, porque geralmente acaba que a proteína ela costuma vir em maior parte das fontes animais. O grupo 3 foi composto por aquelas pessoas que tinham uma maior preferência por lanches e proteínas e tendo uma menor preferência por frutas e vegetais. Era um padrão rico em proteínas e pobre em fibras. Então quase que um padrão mais ocidental, ou seja, com maior consumo de carne e lanches com maior gordura e açúcar. E por último, teve o grupo 4, onde estavam aquelas pessoas que tinham preferências alimentares bem equilibradas, com uma mistura de frutas, verduras, proteínas, inclusive proteínas animais e carboidratos. Depois dessa divisão entre os grupos, os pesquisadores fizeram várias análises entre esses grupos e as suas preferências com outros parâmetros avaliados, como as funções cognitivas, biomarcadores sanguíneos, como colesterol, triglicerídeos, função renal, imagens cerebrais e até aspectos genéticos. Foram encontrados vários resultados muito interessantes e o grupo 4, com as preferências mais equilibradas, ou seja, com todos os grupos alimentares, obteve melhores resultados em várias análises. No geral, esse grupo 4 ele teve indicativos de melhores condições de saúde mental, inclusive com pontuações maiores em bem-estar, menor risco de ansiedade, menor risco de depressão, de transtornos alimentares e também menor risco de acidente vascular cerebral. Enquanto isso, o grupo 3, aquele que tinha maior consumo de lanches ricos em açúcar, gordura e carnes gordurosas, ele tinha um risco aumentado para todos esses fatores. E outros estudos já mostraram que indivíduos com esse tipo de padrão alimentar podem apresentar níveis elevados de estresse e maior risco de transtornos mentais. E isso aconteceria porque os alimentos ricos em gordura, eles acabam aumentando a liberação de fatores inflamatórios e também aumentam a permeabilidade intestinal. Esse estudo mostrou, inclusive, que as preferências alimentares impactam também a estrutura cerebral. Isso significa que essas preferências alimentares que impactam no padrão alimentar, elas podem alterar a estrutura física do nosso cérebro. Nos exames de imagem, foi observado que o grupo 4, esse que tinha uma alimentação mais equilibrada, possuía maior volume de massa cinzenta em várias regiões do cérebro. Ou seja, esses indivíduos eles tinham mais tecido neural ativo e provavelmente uma maior capacidade de processamento em certas áreas do cérebro, tendo uma função cognitiva melhor. Outras pesquisas já demonstraram que uma dieta rica em vegetais, vitaminas, antioxidantes, ômega 3 também está associada com esse maior volume de massa cinzenta. E a gente observa que várias evidências já vinham mostrando essa relação dos padrões alimentares
e os impactos na saúde. Determinados padrões alimentares, eles estão associados ao aumento das doenças crônicas, diabetes tipo 2, doenças cardiovasculares, síndrome metabólica, câncer, e também estão relacionados com transtornos mentais, como depressão ou ansiedade. Agora, nós sabemos que essas preferências alimentares, elas impactam também nessa saúde mental, nas funções cognitivas e especialmente nessa quantidade de massa cinzenta do nosso cérebro. Todas essas informações, elas acabam reforçando a ideia de que uma dieta variada e equilibrada é a que acaba tendo melhores impactos na nossa saúde geral. Sabendo disso, a gente consegue ver a importância de estabelecer preferências alimentares saudáveis desde o início da vida, já na introdução alimentar, quando a gente começa lá com as crianças. Afinal, os nossos gostos, os nossos hábitos alimentares, eles começam a se estabelecer durante essa fase inicial da nossa vida. As crianças, elas acabam também imitando o comportamento alimentar dos adultos, por isso é essencial incentivar uma alimentação balanceada e variada em todas as idades. É interessante observarmos ainda que os participantes desse estudo tinham em média 70 anos, ou seja, provavelmente as preferências alimentares desses indivíduos influenciaram no consumo alimentar ao longo da vida e refletiram em todos os resultados encontrados. É ideal que esses bons hábitos alimentares eles sejam adotados o mais cedo possível. Mas para que ocorra essa modificação nos padrões alimentares, é preciso fazer pequenas modificações na dieta aos poucos, especialmente para indivíduos acostumados a alimentos altamente palatáveis com muita quantidade de gordura e açúcares. Ao reduzir lentamente a ingestão desse tipo de alimento e aumentar a ingestão de alimentos mais nutritivos, como os ricos em fibra, como vegetais, frutas, as pessoas acabam naturalmente fazendo escolhas mais saudáveis. Ou seja, precisamos incluir antes de excluir. Sendo assim, as nossas escolhas alimentares diárias, elas têm um impacto muito maior no nosso corpo e na nossa saúde do que apenas a nossa aparência física. As nossas preferências alimentares e as nossas escolhas alimentares, elas acabam moldando o nosso cérebro, afetando o nosso humor, inclusive, e podem até influenciar as chances de desenvolvermos transtornos mentais e doenças neurodegenerativas. Em resumo, esse estudo ele mostra que essa variedade no nosso consumo alimentar, essa preferência por diferentes grupos alimentares e não a exclusão de alimentos ou a exclusão de grupos alimentares é o caminho mais interessante quando a gente pensa em saúde. Eu espero que esse conteúdo, esses dados desse artigo tenham auxiliado você a entender um pouco mais essa questão da necessidade, da importância de uma alimentação balanceada, dessa alimentação equilibrada e não apenas pensar nos aspectos físicos, mas também nessa saúde mental que a gente tanto busca. Até a próxima!